Que o Senhor, meu Deus, possa derramar bênçãos sem medida sobre a vida deles, mas que da forma igual seja sobre a vida daqueles que não puderam nem dizimar e nem ofertar. Por isso, Deus, abençoa cada um desse ministério, cada um que dizimou e ofertou e os que não pôde. Senhor, está aqui o nosso pastor, Senhor, o qual através dele o Senhor vai trazer coisas grandes para as nossas vidas. Vai trazer a palavra vida, a palavra de renovo, a palavra que sara, que cura, que liberta. Por isso, tu usa ele, Deus, como o Senhor nunca usou. Que ele mesmo saia daqui, meu Deus, surpreso com o Senhor vai fazer através da vida dele. Usa o nosso pastor em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Tem alguém alegre com Jesus aí, não? Depois de uma unção dessa, um gozo desse que nós sentimos, isso aqui só o Espírito de Deus, só a presença de Deus. Você recebeu a palavra que foi por intermédio do louvor dizer que Deus tem muito mais para você e o que Deus tem é maior. Você conhece esse Deus? Quem conhece esse Deus? Que tem sempre muito mais do que pedimos ou pensamos. Deus seja louvado nessa noite. A presença é notória aqui neste lugar. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade. O pastor, conversando com o pastor Cristiano, ele disse para que trouxesse a palavra, né, para a gente ver, para poder trazer. Deus colocou no meu coração essa palavra, né? A escolha de Deus. Você já pensou nisso? Você é escolhido ou você é chamado? É chamado para fazer uma seleção. Meu Deus. 1 Samuel 16. Eu quero ver se quando, depois dessa mensagem, se você vai fazer uma reflexão, vai fazer uma avaliação, vai dizer, se Deus precisasse de alguém nessa noite, eu acho que Ele me convidaria. Ele me escolheria. Ele me separava. 1 Samuel 16, aonde está o tema, versículo 1. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Poder sentar. Tem pessoas que podem não pensar assim, mas Deus sempre está no controle da igreja. Tem situações que parece que não, que Deus abriu mão, parece até que Deus não está vendo, Deus não está ouvindo, está muito enganado. Deus está vendo sim, Deus está deixando até onde você vai. Até onde você quer chegar. Aleluia. Mas Deus te conhece. Deus sabe. E nós sabemos que depois de Moisés trazer o povo do Egito, Josué assumiu a condução, chegou à terra prometida,
depois de Josué e os juízes, e a coisa foi ficando difícil, porque algo eu preciso falar para você. Começamos muito bem, irmão. É aquele fogo puro, irmão. Não faltamos culto, evangelizamos, mas do meio para lá. Por isso que a Bíblia diz que o bom, irmão, não é o começo. O bom é o final, irmão. O bom não é aqui, o bom é lá. O que está reservado para nós, isso sim. Paulo, cheio do Espírito, em 1 Coríntios 2, 9, ele disse, olha, escrevendo para os coríntios, disse, olha, vou falar algo para vocês. Nem olhos viu, nem ouvido ouviu, nem penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas no 10 ele disse, mas o Senhor nos revelou pelo seu Espírito. Eles não sabem, mas eu sei, você sabe? Você sabe o que Deus tem reservado? A igreja sabe. Eles não, mas quem tem o Espírito sabe. Nós sabemos que é melhor, irmãos. Deus tem o melhor. Deus quer o melhor. A questão da chamada, da escolha. Então o povo, sendo conduzido por Samuel, sabe que a crise chegou até Eli. Vem para Samuel, Deus já estava estado, o povo, os sacerdotes, o sumo sacerdote, tudo corrompido, irmão. Tudo corrompido, ele parece que Deus não está vendo. Ainda tinha coragem os meninos, os filhos de Eli, de carregar a arca, irmão, a presença de Deus. Que irresponsabilidade é essa? O povo quer tratar Deus como um relacionamento com um amigo, com a esposa que nós temos aqui. Não compare, não. Que é conhecido como antropomorfismo, em forma de homem. Em forma de homem. Tratar Deus, na teologia vai trazer alguma linguagem que nós tratamos como Deus e como nós, antropomorfismo, tratar Deus como homem, como nós, antropomorfismo, forma de homem. Mas tem que ter o cuidado. Quem conhece Deus, às vezes falamos, tem alguns louvores e nós tocamos que Ele, você, meu Deus do céu, irmão. Tem filho, irmão, que jamais chama o pai de ele, de você. Hoje, perdemos o temor a Deus, irmãos. Chegou e o povo chegou para Samuel e disse, olha, eu não quero mais ser guiado com os juízes, nem Deus. Você tem que orar a Deus para fazer tudo. Eu quero um rei, assim como as nações. Eu quero alguém que na batalha vá um rei na frente. E Samuel, sacerdote, irmão, pastor sofre, irmão. Talvez quem chamou e pediu isso
Foi os mais próximos. Que o de lá da ponta às vezes nem aparece. Mas o mais próximo chamou Samuel, botou no canto e disse: olha, não dá mais não, viu? E o homem com a conduta ilibada, Samuel, com 3 unções: juiz, sacerdote e profeta. Irmão, que ministério completo foi aquele, irmãos? E não se corrompeu. Não se corrompeu. Os filhos desviaram, viu? Os filhos de Samuel começou a vender sentença. Por isso que o povo pediu um rei. Porque os filhos de Samuel já estavam vendendo sentença, já estavam negociando. O povo disse: não é por causa do filho. Aí Samuel chama eles e disse: olha, tem alguém a falar da minha vida? Eu tomei um bezerro, eu tomei um animal em troca de uma sentença? Fala aí. Todo mundo falou, disse: não, senhor não. Não, aqui não, do senhor ninguém pode falar isso. Mas nós queremos um rei. Não vai mudar não o nosso pensamento. Chama aí. Deus já sabia o desejo do coração do povo. O povo merecia um rei bonito, de aparência. Aí chama Saul. Segundo a Bíblia diz que em Israel não tinha um homem. Diz que da cintura para cima era o tal. A Bíblia fala que da cintura para cima, assim como eu estou te falando, que não existia um homem em Israel igual a Saul. Aí Deus já sabia como é que eles queriam. Chama Saul e unge como príncipe de Israel. Ele não foi ungido como rei. Ele foi ungido como príncipe de Israel. E ele começou o primeiro ano muito bem, dando vitória. No segundo ano ele se empolgou. Ele se empolgou. Aí já faz o que quer. Ele começa muito bem. Começou a mentir. Começou a querer a glória para ele. Mais de 200.000 homens só disponíveis para o exército. Ele ganhou a primeira batalha. Disse: eu sou o cara. Aí já chamou a seleção, trouxe todo mundo e separou só 3.000 homens para ele. O resto mandou todo mundo para casa. O exército dele, os soldados dele foi 3.000. Ficou 2.000 com ele e 1.000 com Jonathan, que é o filho. O filho de Saul. A Bíblia diz que Jonathan sai para a batalha, ganha a batalha para os filisteus, traz a vitória. Quando chega lá, Saul disse: quem ganhou, vai ter que falar que quem ganhou essa batalha fui eu. A glória, meu filho, eu sou o rei, eu sou o líder, irmão. Não pode esse negócio de um diácono, um presbítero, um evangelista, não, fazer uma obra dessa. E aí manda tocar trombeta em todo Israel, para você entender. Não tem esses carrinhos com microfone em cima que sai fazendo essa... Canal de televisão, rádio, outdoor. Ele mandou botar na Israel todo, dizendo que quem ganhou a batalha foi ele. E outra coisa, a mentira é tão terrível que os filisteus ficou irado com ele. Ele estava querendo a glória que não era dele. E os filisteus, quando ficou sabendo que sabia que não foi ele que ganhou a batalha, e ele estava querendo a glória, e os filisteus se prepararam para poder pegar Israel. E Deus de olho. Deus está vendo. Cada culto que você chega aqui, Deus te conhece, Deus sabe. Claro que Deus sabe. E aí manda para a batalha Saul. E Samuel, o líder, disse para ele: olha,
você vai ficar esperando aí 7 dias. Não vai para a batalha, fica aí. Ele não ficou orando não, viu? A pior coisa é você confiar na mão de obreiros que não gostam de oração. Não, é um terrível, irmão. É terrível, irmão. Você confiar um ministério desse para quem não gosta de oração é complicado, porque tem batalha que não dá, irmãos. Aí Samuel mandou o recado e disse: olha, você fica aí, eu vou chegar, daqui a 7 dias eu chego. Aí sim vai sair para a batalha. Eu vou sacrificar o Senhor, aí vai sair para a batalha. Porque aí, enquanto esses 7 dias, Samuel estava orando a Deus, esperando uma resposta de Deus. O texto diz que ele deu 7 dias, irmão. Sabe assim, ó. Até quinta-feira hoje. Você sabe que quinta-feira termina meia-noite, não é isso? Nós. Porque ele é lunar, não é solar como a gente. Ele é solar. Nós, o nosso calendário. E aí, quando chegou, vai se aproximando. Ele não era um bom líder. O povo, como o soldado, começou a murmurar. O povo começou a sair. Ele conta isso para Samuel. E ele não aguentou a pressão dos obreiros, dos soldados da igreja, resistindo. O inimigo tentando invadir, ameaçando, se preparando. Aí ele disse: só tem um jeito. Ele atrasou, ele não vai vir mais. Aí o que eu vou fazer? Vou sacrificar. No capítulo 13 de 1 Samuel, Saul disse: eu vou sacrificar a Deus. Só que ele não é sacerdote, ele não pode sacrificar. Só quem podia sacrificar era Samuel. Então chegou 7 dias, Samuel não chegou, disse ele. Atrasou o relógio. E aí ele pegou e foi sacrificar. O texto diz em 13:10: mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Mal ele sacrifica. Se ele espera, olha aqui só para você entender, a vitória não está longe. A vitória não vai demorar. Basta você confiar em Deus. A questão é confiar em Deus. Se ele aguarda, porque irmão, se Samuel não vem, eu vou para a batalha, porque ele falou 7 dias, mas eu não vou sacrificar. Porque a vitória estava condicionada à obediência. A vitória sua e minha está condicionada à obediência, a obedecer. Não é você que sacrifica. Fique no lugar que Deus te colocou. A vitória é sua. Israel ia ganhar a vitória. Mas ele não quis esperar. Eu estava hoje de tarde conversando com o presbítero Clebson. Parece que foi assim. Ele preparou o altar, tudo fogo. Mas parece que ele botou a lenha muito seca. Você sabe, você já viu aquele toca uma pontinha de fogo e o fogo pega e ele não consegue mais descontrolar? Controlar, melhor dizendo. Parece que foi assim. Ele preparou, está demorando, não vem mais, que quando ele tocou o fogo, parece que o fogo pegou. Quando ele olhou, estava Samuel do outro lado. E ele não conseguiu mais apagar para dizer: eu só estava tentando. Prejuízo total para o seu ministério. Ele foi chamado
foi chamado. Ele foi chamado. Você tem uma chamada de Deus. O seu testemunho, a sua vida, a sua obediência. Aí vem a escolha de Deus. Hoje tem uns meninos aí, me perdoe, que nem o leite terminou ainda de tomar, ainda está mamando na teta ainda, e já estão com as carteirinhas de pastor. Nem a teta ainda largou, ainda está tomando ainda o leitinho. E aí ele já assume. Eu estou vendo aí. Hoje é 3 meses, se quiser, você consegue a sua carteirinha de pastor. E ainda unge online, né? Online, unção online. De lá eles, eis que eu te digo, já é pastor. E Samuel chegou na hora, irmão. E repreendeu ele. Disse: rapaz, não é possível um negócio desse. Por que você não me esperou? Mas aí ele começa a contar a história. Eu fui forçado. Ele dizendo, olha a história dele. Olha a história do mentiroso. Ele nunca assume. Ele nunca assume a sua responsabilidade. Ele quer sempre botar a culpa em alguém. Ele disse para Samuel: eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pela circunstância, pela pressão, eu prefiro desobedecer a Deus. A pressão do povo, entre resistir o povo e sujeitar a Deus, eu prefiro obedecer à pressão do povo. E ele não disse assim: eu estava orando, porque 7 dias ele não orou, parece que nem um dia. Eu estava buscando resposta a Deus. Não, é assim que eles dizem. É assim que eles dizem: eu disse comigo. Eu falei comigo, eu mesmo. Não é Deus, não tem nada de Deus aqui. A decisão que você tomou, como foi? Fui eu que tomei a decisão. Você orou? Não orei, nem orei. É a geração, está vindo uma geração aí, irmão. Eles não querem compromisso com oração nem com palavra. Eu estava conversando com o pastor Carlos. O meu povo perece por falta de conhecimento. Isso pregou há milhares de anos lá atrás e está se cumprindo aqui. Todos nós gostamos do culto fogo puro, pentecostal. Eu sou apaixonado. Mas fogo só tem que acontecer com a palavra. Quer um ministério, quer ser um cantor, quer ser um pregador, quer fazer a obra, mas não gosta da palavra. Culto de doutrina, escola bíblica dominical. A igreja investe. É um investimento. A Bíblia diz que Jesus crescia na graça e no conhecimento. Aí, olha só para você, que talvez pode se achar melhor. Ele não faltava um culto de doutrina em nenhuma escola bíblica. O meu povo perece por falta de conhecimento. E olha só, que muitas pessoas dizem que Deus colocou Saul, existe uma linha, mas já estava sabendo que Saul seria reprovado. Mas aqui Samuel diz para ele: eu fui forçado pela circunstância, ofereci o holocausto. Só acabou, já fiz. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor te deu. Não fui eu, Samuel está dizendo, não fui eu que te dei mandamento. A lei é de Deus. Nós pregamos aqui
a lei de Deus, a palavra de Deus. Se você vai cumprir, o mandamento que o Senhor te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Irmão, num piscar de olho ele perdeu a chamada. Sabe daquele pecadinho? Já está na mente, no coração. O adúltero, não estou falando, só quero trazer aqui. Que ele está bem, mas em um piscar de olho ele já perdeu tudo. Depois que caiu, irmão, para se levantar dá trabalho, irmão. Não é assim fácil, não. Olha, se você passa nesse teste, se hoje você espera mais, porque tem momento, irmãos, que parece que não vai acontecer. Aí Deus está provando para ver se você consegue ou não. Porque isso que Deus quer te dar tem valor, você precisa valorizar. Aí você não espera. Irmão, se Deus prometeu, não aconteceu, o problema não é seu. Continua esperando. Salmo 40, irmãos, é muito lindo, porque ele não fala quanto tempo, mas ele disse: esperei. Isso é passado, tá? No tempo passado. Ele já tinha recebido. Tem pessoas que dizem: eu quero o Salmo 40 porque eu estou esperando. O Salmo 40 não está esperando nada, já recebeu. Ele está dizendo: esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu e atendeu. Quanto tempo eu não sei. Faça como o salmista no Salmo 40. Continua esperando. Vai acontecer, a promessa é sua. Deus vai fazer, Deus vai realizar. Agora ele dizer, o texto diz que mal acabara de oferecer o milagre, a bênção, confirmar o reinado. Ele foi chamado como príncipe, agora seria o rei. Agora seria confirmado, porque está para teste ainda, irmãos. Mas é a escolha de Deus. Você faz parte dessa escolha de Deus. Você tem convicção? Se só tivesse um, não é escolha, né? Se só tivesse um, só tivesse você, não seria escolha. Escolha quer dizer preferência, que se dá alguma coisa, ou uma seleção entre alguma coisa ou outra. Quantas pessoas, várias pessoas. O céu precisa de um só. Um só. Ele olha aqui e diz: preciso escolher aqui. Preciso selecionar. Escolha. Uma seleção. Selecionar alguém. Foi assim que ele fez. Chamou Samuel. Já estava meio brigado, porque o pastor se chateia também. Ou acha que não? Tem momento, você dá oportunidade, a gente suporta, claro, até Jesus chegar. 70 vezes 7. É 70 vezes 7. Mas tem hora que você diz: não é possível, você não vai se consertar, rapaz. Chegou ao ponto, irmãos, de Samuel, depois dessa passagem, ele manda ele de novo em outra, para poder ele acabar
com o povo, e ele guarda lá os bois, os bezerros, os carneiros, e ainda guarda o rei Agag. Aí quando Samuel chega, ele disse: rapaz, foi que Deus falou. Deus falou que era para matar criança, animal, para matar tudo, não é para ficar, exterminar todo mundo. Se tem algum vivo aqui, é para matar. Foi o que Deus falou. O povo era tão ruim dessa nação que Deus disse: vai extinguir. Elimina. Ele vai lá, quando ele viu uns touros lá, acho que o cupim daquele jeito, a picanha daquele jeito, ele disse: não, pega ele aí, traz aí. Traz aí que é para Deus, mas separa um desse que é meu. Samuel chega lá e disse: rapaz, não é possível, você está difícil. Você está difícil demais, rapaz. Disciplina até uma hora. Chegou a hora que Samuel disse: olha, acabou, Deus já rejeitou você, não quer, conversa com você. Você não é mais aprovado. Rejeitar é não aprovar. Olha aqui para mim, irmãos. É duro, não? Deus olhar e dizer: você está reprovado. Você já imaginou isso? E Deus mandou um recado para ele. Ele estava tão desviado. Diga para ele que eu reprovei. E aí quando Samuel estava meio chateado, abalado emocionalmente. Quando Samuel sai, ele pega na sua orla, na sua veste e rasga. E depois dali criou uma situação entre eles. Ele queria que Samuel fosse com ele até os anciões, para poder chegar lá e ficar bem com os anciões. Ele queria assim: vai comigo, vem comigo até os anciões, que eu preciso ficar bem com os anciões lá, rapaz. Samuel disse: eu não vou com você não, rapaz. Eu não vou com você. Terminou insistindo, Samuel foi ainda. Mas foi a última vez que Samuel viu Saul e Saul viu Samuel. No capítulo 15, versículo 35 diz assim: nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte. Porém, tinha pena de Saul. Mesmo assim, Samuel tinha pena de Saul. Tem obra que o coração não pode, é a lei. É a lei, é a justiça de Deus. Coloca o coração, não deixa Deus operar. A justiça não se cumpre, irmãos. E ainda mais quando nós queremos ser bonzinho e não cumpre a palavra. Porque a graça agora não é, a graça chegou, acabou. Eles dizem que é a graça e pode fazer tudo. Essa é hipergraça, né? Mas um ainda diz que é graça. Graça foi um favor de Deus para as nossas vidas. Teologia da inclusão, a igreja aí que pode tudo, que não pode. Por que deixar aí? E diz que tem um pastor aí que está falando, pregando, irmãos, que esse negócio de uma discussão entre os homossexuais que tem que receber, não receber. E um pastor disse que essa questão da homossexualidade é evolução do ser humano. Irmão, nem o diabo quer mais. Mas vamos aqui. Então escolha, o que é escolha? É preferência. Deus precisa de alguém para substituir, para colocar no lugar de alguém que já foi reprovado, que Deus não quer, que Deus não aceita, nem que o sacerdote, o profeta e o juiz falassem. Como o emocional estava abalado do pastor, que era Samuel, e Deus sabia disso, então Deus manda para ele, porque Deus não faz nada antes que revele aos seus servos e profetas. Então preciso revelar para ele. Ele está assim, mas eu preciso revelar para ele. E aí é onde o texto chega que ele disse: eu vou escolher.
Não deu nome, não disse quem era, não disse as qualidades, não disse o tamanho, a idade, não disse nada. Primeiro, irmão, se fosse para Samuel adivinhar, ele nunca ia adivinhar quem ia ser o próximo rei de Israel. Quem ia imaginar, irmão, o homem lá na roça, lá cuidando da vizinha, que aquele homem tinha um coração segundo o coração de Deus? Deus chama ele e diz para ele: olha, já me provi de um rei, já tenho, já escolhi, já separei, já selecionei para mim um rei. Você vai só para lá para ungir, que é o seu papel. Tem coisas que não é eu que tenho que fazer, eu só tenho que obedecer. Na igreja existe acima de nós o Deus que nos criou, que está aqui nessa noite. Já provi para mim um rei. Tu vai na casa de Jessé, o belemita, o endereço está aqui, a casa está aqui. Entre os filhos, já está dizendo, tem mais de um. Entre os filhos tem um. É segundo o meu coração. Olha, Espírito Santo, lá na restauração, quinta-feira na campanha escolhido de Deus, vai lá que tem um. Tem um que eu já separei, o ministério é dele, a chamada é dele, a escolha é minha. Bom, se falasse para você aqui, qualquer um de vocês dissesse, o Espírito Santo dissesse: vem aqui, olha aí na igreja, tem um aqui que é escolhido meu, vê aí, não falou o nome nem nada. Geralmente, para que é? Para o pastorado. Você vai olhar e diz: sem gravata, esse não vai. Esse não vai. Não é esse. Sem terno, esse está fora. Não é assim logo que a gente vê. Olhamos assim, na visão humana. Cadê ele? Como é? Já não passou pela veste. Aí já não vai. Aí quando olha para lá com terno, com gravata, bonita assim como o pastor Mazinho, aí... Olha como é que tá esses obreiros aqui, velho. Disse a ele ali, olhou aqui, disse a ele, olha ali, o perfil. Aí ele já ficou com medo de Saul, tanto tempo sem ver Saul, disse logo: se eu for, ele vai me matar. Deus disse: está com medo? Vai sacrificar. Chamou, sacrificou a casa, entraram na casa, toma banho todo mundo, santifica o povo, porque santificação no Velho Testamento não é como hoje. Lá era um cerimonial. O que era santidade? Um cerimonial. Tomar banho, vestir uma roupa limpa. Quem era casado, não ter contato. Não passar perto de morto. Isso era santidade, era um cerimonial. Então deu banho, todo mundo tomou banho bonitinho, vestiu a melhor roupa. No mínimo falaram lá: vai escolher aí. O rei chegou, que o Samuel, quando chegou, perguntou logo para o senhor: o senhor vem em paz? Ele: vem em paz. Eu vim escolher aqui um rei. Eu vim em paz. Todo mundo tinha medo, ainda mais quando era do quilate daquele homem. Escolhe, e nós já sabemos, não vou chegar lá, que já chegou quando ele viu logo Eliabe, o mais bonito, o terno dele, nem imagine como era, irmão, nem Salomão. Aí, e a questão do emocional abalado gera isso aqui. Olha aqui, obreiros, quando o emocional está abalado, como estava Samuel,
a primeira olhada dele, ele não consultou a Deus. Era para ele ver no quilate dele, era para ele olhar na seleção, na passarela, numa passarela. O primeiro, primogênito, já é esse aqui. É esse aqui, é esse aqui. Ele não era para dizer, Senhor, é esse ou não é? Ele tinha intimidade. Mas ele estava tão abalado. E aí ele disse, é esse aqui, esse bonitão, esse fortão. Deus disse, esse aí, já foi dizendo também. Olha, o negócio era tão feio na casa de Jessé, que Deus, quando viu o mais velho, que era o primogênito, uma autoridade dentro de casa, abaixo do pai, isso aí eu já rejeitei também. Logo dizendo, esse aí é igual ao de que está saindo. Esse aí está igual a Saul, e era do mesmo exército. Era soldado de Saul. E Samuel nunca ia acertar, irmão, nunca ia acertar. Ele não estava sensivelmente, espiritualmente sensível ao querer de Deus. Só quero trazer para você aqui sobre as qualidades desse jovem. E aí nós sabemos que quando chegou lá, perguntou para o pai, disse quem é. Não tem mais gente, tem um menor. Não, escolheu o menor para ser rei de Israel. É desproporcional. Para mim e para você. Mas para Deus é o suficiente. Irmão, e essa expressão menor vem ligado à dependência. O menor é dependente, irmão. O maior é autossuficiente. Mas o menor é dependente de Deus. Então está Deus dizendo, já tem um aí. É o menor, ele disse, é esse mesmo. Só tem esse, então traz ele. Porque esse aí é dependente de Deus. Quem se compara grande, poderoso. E eu trouxe. E lá na frente, Deus, Samuel consagra. É escolhido de Deus, não tem como questionar. Não tem esse negócio. Eu vi um dia que o pastor não dá oportunidade, o pastor não faz. Você não é escolhido de Deus? Deixa Deus, o tempo de Deus chegar. O pastor não pode mudar. Se dependesse de Samuel, Samuel podia mudar, ia mudar tudo. Mas é chamada de Deus, que muda, irmão. Pode ficar bicudinho, pode falar, mas é chamada de Deus. Pode não ser tão bonito quanto você, não ter tanto conhecimento como você, mas é escolhido de Deus. Antes de tirar Saul do reino, ele consagra logo um. Tem pessoas que a chamada do céu já foi decretada. Está esperando só o tempo de Deus, só a hora de Deus. E está Davi fazendo os mesmos trabalhos. Chega Davi em casa, chega uma agenda. Eu falei sobre a agenda. A primeira agenda de Davi, irmão, foi lá no palácio do rei Saul. O texto diz que no 16, a partir do 17, Saul perdeu o reino, perdeu a presença. Desobediente é isso. Primeira coisa que ele perde é a presença de Deus. Chama na casa de Saul, um dos seus servos, que era espiritual. Está convivendo lá na casa de Saul, mas é espiritual. Está convivendo na casa de Saul, que está fora da presença de Deus, mas tem seu compromisso com Deus. Isso não quer dizer que às vezes a liderança está fora da visão e todo mundo está fora da visão. E aí o seu servo chama Saul e disse: olha, tem algo que precisa ser feito aqui no palácio. Os demônios estão ali pegando aí. O senhor de vez em quando aí é demônio pegando até as horas aí. E isso tem que ser resolvido. E quem falou não tinha condição. Era espiritual, mas não tinha autoridade.
a chamada para expulsar demônios. Porque na casa existia, no palácio existia. Mas o ministério para expulsar demônio, a vida não estava no altar. Aí chama e fala para a pessoa, olha, precisa convidar alguém. Quem fala já conhece. Um grupo que chamou não foi um só. Vários chamaram e disse, só precisa de alguém. Está ficando feio. Toda hora aí o demônio está pegando o senhor. Que liderança é essa? O senhor não ora mais, o senhor não faz mais a obra. Chama um. Já sabia que o louvor liberta. Você sabe que o louvor liberta, irmão? A influência do louvor espiritual vai influenciar na sua vida, irmãos. Porque o mundo usa as músicas e influencia também. Para o mal, influencia. Observe essas pessoas que gostam de matar, que gostam de sair atirando. Olha o que é que eles escutam. Essas pessoas chegam nos colégios, aí matando um montão de gente, vai ver, é rock, é não sei o que, não sei o que. Ligado direto. Então, chama, estou encerrando, chama alguém para ser rei, não fala das suas qualidades, mas todo mundo conhecia. Samuel não conhecia, mas no palácio conhecia quem era Davi. Você não está vendo falar, mas tem pessoas que te conhecem. Sabe se você é espiritual ou se não é espiritual. Talvez não falaram para você, mas no momento certo vai falar. Então, ele não mandou currículo, não pediu agenda, mas alguém tinha no palácio que conhecia, sabia quem era espiritual em Israel. Manda o recado, eu só quero alguém que toque bem. O rei Saul disse para ele, ó, porque tem igreja aí, irmãos, só basta tocar. Não precisa ser espiritual. Na igreja de Saul era assim. No culto de Saul era o seguinte, eu quero alguém que toque bem. Mas o rapaz está dizendo, o problema não é tocar bem, é o demônio que está no senhor. O senhor precisa de libertação, não é de ficar ouvindo. Aí o rapaz apareceu e disse, eu conheço. Te conhece. Eu vou indicar alguém. Eu vou fechar essa agenda aqui. Eu vou fechar sua agenda. Quem é? O filho de Jessé. O filho de Jessé. 8, não, mas é um só lá. É o mais velho, o primogênito? Não, é o pequeno mesmo. Ele tem compromisso. Porque, irmão, para fazer a obra tem que ter algumas qualidades. Lembra quando foi separar os diáconos? Aí ele disse, não é lícito, irmão. Chamou o povo e disse, não é lícito a gente deixar a mesa para poder servir. Então chama alguém, vocês mesmos escolhem 7. Aí quando manda escolher, vai saber quem é você. Quem está aí sabe quem é você e quem não é. Aí escolhe 7. Todo mundo servia, mas tinha um que quando servia as coisas mudavam. Quando ele estava na porta, irmão, era diferente. Quando ele ia servir a unção, aí disse, olha, todo mundo está saindo bem. Agora esse daqui, o Estevão, é diferente. É cheio de Deus ele. Chama Davi. E aí o rapaz dele disse, não, eu só quero alguém que toque. Só para tocar. Lá tocar já resolve aqui. Aí o rapaz chama, o servo disse para ele, busca-me, pois, um homem que saiba tocar bem. Trazei-mo. Isso foi Saul. Então respondeu um dos moços e disse, conheço um, filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavra e de boa aparência. E o Senhor é com ele. Tocar bem, mas se Deus não é na vida, não adianta. Pregar bem, mas não tem a presença, não adianta, irmão. Não muda nada, não faz a diferença, irmão. Olha, ninguém conhecia, não era muito conhecido Davi. Mas esse disse que ele sabia tocar
sabe tocar, e é forte e valente, homem de guerra. Ele não fazia parte do exército, mas já tinha testemunho que tinha urso e leões. Sisudo em palavras. Sisudo em palavras. Sisudo é aquele que é meio bruto, aquele fechado, aquele sério demais, meio grosso. Esse é o significado da palavra sisudo. O delegado, sabe como é que é? O delegado, aquele que chega com cara de delegado. Bigode, bota até o bigode para poder cobrindo aqui, para poder saber. Não tenho nada contra o bigode. Estou falando que o bigode cobrindo, para não falar. Esse é o sisudo. Só que o rapaz que vai falar, diz, ele é sisudo em palavras. Sisudo em palavras é alguém sério, que cumpre sempre com as suas palavras. Quem é ele? É o que Jesus nos ensinou, que nós precisamos ser sisudo em palavra. Jesus nos ensinou. Sim, sim. O povo está ligado aqui atrás, viu? Jesus nos ensinou que a vossa palavra seja sim, sim, não, não. Quer o ministério? Quer a escolha de Deus para a sua vida? Fale a verdade. Não minta. Pague o preço. Se tiver de tomar 39 por causa da verdade, tome. Mas não seja mentiroso e seja chamado filho do diabo. Aí quem é Davi? Quais são as qualidades dele? O que me chamou foi esse: sisudo em palavra. Ele cumpre com o que fala, irmão. Se ele disser que vai, ele vai. Se ele disser que vem, ele vem. Se não der, ele vai justificar o porquê. Mas não vai dizer que vai fazer e não faz. Porque tem pessoas que é o seguinte: só para se livrar do problema, dá para você ir, vou. Não aparece, não deu para ir, mentiu. Ele já está premeditando só para abrir mão da situação. E ele diz que vai fazer, mas já sabendo que não dá. Vou te falar para você uma coisa. Talvez você conheça, ou se não conhece, não quero entender que esteja aqui. Mas daquele que não vem na igreja, você pergunta: rapaz, você não pode sentir sua falta. Eu estava com dor de cabeça. E não estava com dor de cabeça para justificar a ausência dele na igreja. Você não pode ser escolhido. Não pode ter uma cadeira para você que não se posicionou. Ser sisudo em palavra. E Deus disse: eu já conheci essas qualidades dele. Hoje, aqui, a seleção de Deus, a escolha de Deus, a preferência por você, por causa das suas qualidades, pelo testemunho que você dá, pela sua postura, Deus já separou você. Tem pessoas que entregam a sua vida a Jesus aqui e sai vivendo sozinho, porque você não vê mudança, você não vê transformação. Então, me provir de um rei. Esse ministério é seu, essa chamada é sua. Creio que quem está aqui está orando, está pedindo a Deus, tem uma chamada de Deus. Seja responsável. Seja responsável pela chamada de Deus, o compromisso que você tem na igreja. Quem é chamado de Deus? Quem é escolhido de Deus? Quem é selecionado de Deus? Se posicione. Coloque sob os pés.
era necessário uma mudança. Era necessário alguém assumir a posição. Você está preparado para essa chamada de Deus? Para essa escolha de Deus? Coloque a mão no seu coração nessa noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que está no céu, santificado e exaltado para sempre é o teu nome, Senhor. O nome que tem todo o poder, o nome que foi dado toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. E nessa noite nós somos sujeitos à autoridade do nome de Jesus. Pai querido e amado, que essa escolha que o Senhor fez para com as nossas vidas, ó Deus, nos ajuda a prosseguir, a caminhar, a fazer a tua vontade, a te obedecer, antes de sacrificar, que a tua palavra diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Então, antes de sacrificar, nós viemos obedecer ao Senhor, nos sujeitar o querer e a tua vontade, Senhor. Toma nas tuas mãos o teu povo, a tua igreja, nos dá força. Sei que o Senhor está olhando para nós, o Senhor conhece a cada um de nós, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, levanta-nos, Senhor, para fazer a tua obra, fazer o teu ir e o teu querer, ser nas nossas vidas, ser na vida do teu povo, em nome de Jesus. Você pode dizer amém?